E disse Jesus, segundo o Evangelho de Lucas, no capítulo 9, a partir do verso 23. Lucas 9, 23. Diz assim: Jesus dizia a todos: se alguém, qualquer um, quer vir após mim, ou seja, se quiser me seguir, andar comigo, não sou eu que vou andar contigo, eu andarei contigo se tu andares comigo. Então a si mesmo se negue. Isso que você chama de minha vontade absoluta, meu capricho, meu desejo, meu tesão, aquilo que você chama de minha cobiça, muitas vezes até aquilo que você chama idolatricamente de meu sonho, não que ele seja contra sonhos, mas às vezes os nossos sonhos são as nossas destruições quando são os nossos caprichos. Se alguém, qualquer um, quiser andar comigo, a si mesmo se negue. Negue as fantasias do ser. E dia a dia assuma a realidade, tomando o que lhe concerne na parte da vida, no que lhe concerne com respeito a perdoar, a ter compaixão, a buscar verdade, justiça, fidelidade, a olhar para a vida com solidariedade compassiva e misericordiosa. Ou seja, dia a dia tome a sua cruz, esse é o significado. E ande comigo, não desista. Siga-me, siga-me. Aí você abre num outro livro escrito por Lucas, ali é o Evangelho de Lucas. Aqui é o livro de Atos dos Apóstolos, que foi escrito também por Lucas, mesmo autor, narrando no capítulo 9 o encontro de Paulo com Jesus na estrada de Damasco, acerca da qual e de cujo encontro se fala que Saulo ia respirando ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Um homem, o texto grego aqui define uma fera resfolegante, respirando como as feras famintas na arena, ou esperando que a grade se levantasse para partir para cima de alguma presa, e no caso ele iria destruir mais uma vez, como já tinha feito antes, dezenas de cristãos. Alguns ele obrigava a blasfemar, outros ele obrigava a negarem a fé, outros ele prendia e os levava cativo para serem justiçados sem defesa em Jerusalém. E a outros ele matava, como ele próprio diz, escrevendo aos Tessalonicenses. Então, esse homem besta resfolegante, que persegue discípulos do Senhor, que tem autorização representativa oficial para decretar essa inquisição perversissima, vai de Jerusalém a Damasco buscar presas cristãs para prendê-las e praticar contra elas aquilo que eu já disse que ele fazia. Só que indo no caminho subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Subitamente. Não foi uma pirotecnia dos crentes que fizeram um show de luzes, um evento gospel cheio de canhões de luz, fogos de artifício e todas as glórias que a iluminação artificial possa produzir
Não foram os discípulos que fizeram uma barreira, um cordão e foram enfrentá-lo com espada na mão e dizer: nós temos direitos. Porque o discípulo sabia que ele não tinha direito nenhum. Nem se os tivesse, ele os teria. Nem que a legislação os protegesse, eles sabiam que eles viviam sob risco de morte sempre. Porque a obediência ao reino de Deus, naquelas circunstâncias, não era essa brincadeira de perseguir quem a gente não gosta, do nosso pseudo-regime democrático, que não consegue nem separar o Estado da igreja, que é o contrário. Dia a dia dá mais poder à igreja para que ela dê, como um falso profeta em Apocalipse 13, a sua bênção à besta que nos governa. Apocalipse 13. Hoje, eu digo, tanto quanto disse muitas vezes durante o governo militar, nos anos 70 e 80, quando a igreja fazia a mesma coisa, durante os anos 90 e toda a minha vida, de modo que não tenho preferências, é um princípio que eu vejo recorrentemente acontecer. E aqui estão eles, autorizando Paulo a perseguir para além da lei aqueles que crescem em Jesus. Hoje há um limite aqui no ocidente da terra, não dá para sair torturando, prendendo, nem matando, mas dá para praticar, como disse o Joaquim Beato, fogueiras ou incêndios sem fogo, mas queimando e estigmatizando pessoas para todos os lados. Aqui a liberdade é plena. Por isso Paulo não se reserva, não tem pudor nenhum de ir até a morte, se necessário for, quando subitamente, sem ajuda de ninguém, só porque Deus é Deus, só porque Jesus ressuscitou dos mortos e não está precisando de ajuda, nem de pé para subir e estar acima de todo o principado, potestade e poder. Só porque Ele é quem o Evangelho diz que Ele é. E é Ele que nos socorre, não somos nós que socorremos a Ele. Subitamente, uma luz do céu brilhou ao redor de Paulo. E ele, caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia, não era uma transmissão, era uma voz explodindo nele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus. Eu falo por mim mesmo, a quem tu persegues. E hoje em dia não se crê mais nesse Jesus que fala por si mesmo. Não se crê. Se Jesus de fato está morto, está acabado, está liquidado, depois de 2000 anos, então ficou esquálido. Aliás, depois do quarto século, praticamente não se creu mais nessa soberania de Jesus de falar por si mesmo. Porque do quarto século para cá, a igreja que não tinha poder, que vivia perseguida, que vivia heretizada, que existia em estado de fuga, que tinha que ser um ser hebreu, como eu disse ontem, falando em 1 Coríntios 7, por causa das difíceis circunstâncias e tribulações. Os casados teriam que ser como se não fossem, os que comprassem como se não possuíssem, os que se alegravam como se não se alegrassem, e os que possuíam e faziam negócios desse mundo como se
nada lhes pertencesse, porque a aparência do mundo passa. Era assim que eles viviam. Até o quarto século foi muito assim. Aí veio Constantino e disse: daqui para frente, no more. E aí criou o cristianismo, como eu já tenho dito milhões de vezes. Criou o cristianismo e deu privilégios. Cada novo regime deu privilégios ao cristianismo. Menos o regime soviético, durante aqueles anos. Mas quando o regime começou a acabar, a primeira coisa que o regime fez foi dar de novo privilégios à igreja oficial. Porque como o Apocalipse declara no capítulo 3, eu já disse aqui, 13, o falso profeta abençoa a besta, a igreja, a religião abençoa o poder político, e o poder político dá poder à religião. Esse Cristo, que para Paulo, na estrada de Damasco, não existe mais, a igreja sentou na cabeça dele. Porque com o Estado ou o regime dependendo dos votos da igreja e a igreja crescendo como instituição que fala em nome de Deus e de Cristo, o regime fica refém da igreja, enquanto a igreja abençoa o regime e se corrompe. Porque o regime detém e determina o conteúdo a ser seguido. E a igreja segue aquele conteúdo para receber o oferimento e as bênçãos do regime, os privilégios do regime, os poderes do regime. E aí, essas bestas se retroalimentam e a história fica bem na nossa cara há 1.700 anos, mostrando a mesma recorrência, mas cada nova geração nasce cega e não crê no Jesus que fala por si mesmo. Não crê. São os crentes que falam por Jesus. Fazem pressão nos governos, nas autoridades, enquanto Jesus se nega a participar e diz: o meu reino não é deste mundo. Enquanto Jesus nunca pediu a ajuda de ninguém para defendê-lo. Ele diz: eu estarei convosco. Ele não diz: por favor, estejais comigo. Estarei convosco todos os dias. O poder que vocês vão usar é o meu, é o poder do Espírito Santo. Não é poder político. É o poder do Espírito Santo. É o poder de sinais, prodígios, maravilhas, graça. Não é o poder do dinheiro, é o poder do amor, da compaixão, da misericórdia. É o meu poder. Que não fiz conchavo com ninguém, é o meu poder. É o Jesus que fala, é o Jesus que diz: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É o mesmo que encontra Paulo na estrada de Damasco e diz: por que me persegues? Luz do céu, cenário humano nenhum, crente nenhum nas redondezas. Paulo é a sua comitiva, e a luz e a voz. E a luz e a voz. Por que tu me persegues? Esse Deus que interpela, esse Deus que não precisa de interpelações humanas, que não precisa de ajudas nem de defensores, nem de promotores de justiça do reino de Deus, nem do Evangelho. Ele é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores. Ele é o Senhor da glória. É Ele quem dá sonhos à mulher de Pilatos. É Ele quem enlouquece a Nabucodonosor. É Ele quem ordena a Ciro que faça o que estava escrito a seu respeito 100 anos antes de ele nascer. Em Isaías, no capítulo 45, é ele que ordena a César Augusto que faça um recenseamento
que leve uma virgem de uma cidade para outra para se cumprir uma profecia esquecida no livro de Miqueias. É ele que, sem a ajuda de crentes, traz magos do Ocidente, discípulos de Zoroastro, para virem até a manjedoura adorá-lo sem intervenção humana. É ele que diz: Saulo, Saulo, eu te conheço todo. Por que tu me persegues? Qual é a tua? Olha para o teu coração e responde. Responde que tu és apaixonado por mim. Responde que a minha perturbação em ti quer se transformar em adoração e tu não queres, por isso tu enlouqueceste. Responde que a fascinação que eu exerço sobre ti é tão grande que tu decidiste seres um opositor de qualquer coisa que a mim diga respeito, porque tu não aguentas o poder da sedução do meu amor. Porque tu me persegues. Confessa. Confessa como eu te atraio. Confessa como eu te desafio. Confessa como nada nem ninguém te chama mais para cima do que eu. Confessa como os meus tesouros impalpáveis e intangíveis são as grandes ambições da tua alma, embora tu não queiras admitir. Confessa que uma palavra, ou duas, ou algumas poucas, ou algumas frases, ou alguns exemplos que tu vistes, praticados por pessoas ligadas a mim, geraram em ti uma angústia de seguidor que recalcitra contra os aguilhões. Confessa. Então Paulo pergunta: quem és tu, Senhor? Senhor, Senhor, sabia, sem explicação, por absoluto esmagamento intuitivo, por completo espremer do Espírito Santo do seu ser, que aquele que com ele falava era o Senhor. Então se lhe respondeu: eu sou Jesus. 10 anos depois de Jesus ter ido aos céus sem pepé da igreja, eu sou Jesus a quem tu persegues. Tu estás perseguindo crentes, tu estás perseguindo a mim, não apenas porque eles são o meu corpo, confessando o meu senhorio no mundo, não somente porque, sendo meu corpo, são também obedientes a mim, e é o que eu ensino, mas também porque o que tu vês de amor, bondade, verdade, justiça, solidariedade, como no caso do teu primo Barnabé, dos teus aparentados como Marcos e outros que me seguem, que são da tua família, angustiados pelas mudanças e pela hora em que chegar a vez deles serem massacrados por ti, porque eles já me seguem antes de ti. Eu te conheço, Saulo. Eu sei de onde tu vens, eu sei das tuas dúvidas, eu sei das tuas angústias. Eu sei que tu me persegues porque tu não tiveste coragem de me seguir, de deixar esse si mesmo, essa vaidade judaica de ser da tribo de Benjamim, de ser fariseu de fariseus, de ser mais inteligente
na exegese, na hermenêutica e no conhecimento paralelo da teologia e da academia judaica do que todos os outros jovens da tua geração. Se tu não deixares esse si mesmo de candidato ao sinédrio dentro de pouco tempo, se tu não deixares a vaidade de seres esse ente ortodoxo, puritano, que vive medindo a tua santidade por comportamentos e externalidades, se tu não negares esse si mesmo da tua vaidade piedosa, perversa, feia, nojenta, persecutória, invejosa da minha graça na vida do próximo, se tu não negares a si mesmo e não tomares a tua cruz, porque tu vais aprender o quanto importa sofrer pelo meu nome. Tu vais aprender, se tu não tiveres coragem de deixar a miragem de ser discípulo de Gamaliel, para te tornares um servo, um seguidor do Evangelho simples de Jesus, de mim, que falo contigo e que não preciso de representantes, pois sou eu quem defende a minha igreja, não é a igreja que me defende. A igreja que me defende é feita de falsários. A minha igreja sabe que não foram eles que me escolheram a mim, mas eu os escolhi a eles próprios, para que eles vão como eu fui, e conforme eu vivi e ensinei a viver, eles deem o mesmo fruto, e esse fruto permaneça. Por que me persegues? Sou eu que falo contigo. E tu vais servir a essa minha soberania o resto da tua vida. Vais, porque é uma coisa muito simples sobre Jesus. É que quando a gente não o segue, a gente o persegue. Os piores perseguidores do genuíno evangelho são aqueles que tiveram alguma visão de Jesus e não seguiram. São os que ouviram, são os que sabem, mas escolheram de outra forma. Eu conheço milhares e milhares que sabem, que ouviram, que entenderam, mas escolheram de outra forma. Esses são os maiores perseguidores do Evangelho, da palavra do Evangelho. Esses vão atrás de ti com ódio. Eles querem te calar, eles querem te silenciar. Eles mentem a teu respeito, eles inventam, eles infamam. Porque eles são fascinados. Fascinados. Fascinados pelo que você é, fascinados pelo que você carrega, fascinados pela alegria da tua fé, fascinados pela irrecuabilidade das tuas resiliências do Evangelho, fascinados pela tua sabedoria, pela tua inteligência, fascinados pelo poder da ressurreição em ti. São tão fascinados que passam a te perseguir. Assim como Paulo perseguia os cristãos, fascinado pela vida de alguns, como de Estevão, ou a vida de Barnabé, que era primo dele, ou de João Marcos, ou de uma quantidade de outros, sobre os quais ele fala aqui em Romanos, no capítulo 16, dos parentes dele, parentes consanguíneos que estavam em Cristo antes dele, que se converteram ao Evangelho, estavam na lista negra. Ele iria ter que chegar nesse pessoal da família que creram em Jesus. Ele sabia da fé de cada uma dessas pessoas
que tinham crido em Jesus antes dele, que eram primos, parentes, gente boa, que de todo o coração tinham se entregue a Jesus e corriam risco de vida todos os dias. Gente extraordinária, notáveis apóstolos em Cristo e que estavam em Cristo antes de mim. Gente que era amiga dele de antes. Gente que ele conhecia muito bem, que ele podia dar testemunho do caráter. E que eram parentes dele. E que já estavam em Jesus, obedecendo à fé, antes dele, Paulo, ter esse encontro com o Jesus que fala por si mesmo. Aqui na estrada de Damasco. Aí eu fico vendo essa arrogância toda. Gente, é porque a ignorância toma conta da mente, e basta o indivíduo ir ali citar um versículo bíblico fora de texto, de contexto, atrofiando tudo, e você, numa ignorância absoluta, engole tudo que é tipo de loucura. E passa a não gostar de tudo aquilo que te chama à lucidez. Passa a odiar a luz. E eu peço ao Senhor Jesus que hoje haja a subteza de uma luz do céu sobre ti. Pá! Você que acha que está aí para defender Jesus no mundo, para combater com ódios que falam mal do nome de Jesus, mesmo que não seja só o nome, você não sabe de nada, então aonde esse nome aparecer, parece que é de Jesus que se está falando. Aí você vai se tornando, em nome de Jesus, esse Paulo invertido. É perseguidor de outros crentes, ou perseguidor de ateus, ou perseguidor de comediantes, ou perseguidor de gays, ou perseguidor de qualquer pessoa diferente no gênero sexual, perseguidor daquele que não pensa politicamente como o seu grupo religioso, perseguidor, perverso. Vira um Paulo, uma besta, esfolegante, respirando ameaça. Mas eu sei que chegou a hora de muitos que chegaram aqui cheio de raiva, de ódio, que vão ver essa mensagem porque alguém implorou, porque não tiveram alternativa. Mas eu sei que subitamente virá do céu uma luz, e o Jesus que fala de si mesmo e por si mesmo vai falar com você. Vai falar com você, você. Não precisa de coro, não precisa de orquestra, não precisa de luz artificial, não precisa de nada. Vai chegar ao meio-dia com uma luz mais brilhante do que o sol. Vai tirar graça diante das estrelas e fazer você ficar ofuscado pela grandeza da revelação. E vai falar contigo, ele contigo no teu coração. Que é isso? Que paixão é essa? Por que tu não te entregas logo? Ao invés de saíres odiando aquilo que te fascina. Sou eu, Jesus, que falo contigo. Estou vivo e não preciso que ninguém remova a pedra da tumba para me ajudar a sair.